Comunicar pode, sua dose semanal de comunicação. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Comunicar Pode. Hoje nós vamos falar sobre assunto cabeludo de novo. De novo, gente. Porque a gente tava dando uma aliviada pra vocês. Antes de tudo, eu sou Thalita Scotto. Verdade. Sou jornalista, diretora aqui da agência Contato e o tema é polêmico. Pode se apresentar, Tamires? A gente esquece de se apresentar. Eu sou a Tamires Rezende, sou da Hug Comunicação, sou jornalista. E aí, nesses papos, nessas andanças da vida, eu e Thalita, nas nossas reuniões de pauta... Ô louquinho meu. Nós estávamos conversando sobre dificuldades que os clientes encontram, a questão do media training, e a Thalita falou... Isso é pauta para o programa. Por que você, como profissional de marketing, como porta-voz da sua empresa, você precisa de um media training? A gente decidiu trazer esse tema porque sempre que a gente vai implantar um cliente aqui na agência, ou na Hug, ou na Contato, a gente passa por algumas situações que a gente fala, mas por que isso acontece? Por que é desse jeito? Por que não está sendo valorizado? Falta de alinhamento, né? E a gente trouxe vários tópicos aqui justamente para falar disso. Media training não é algo que você vai precisar só para se posicionar na imprensa, ou para falar numa entrevista, ou para alinhar um discurso. Não, hoje o media training, acho que ele está muito mais misto, né? Sim. Que ele engloba, assim, todas as situações que podem acontecer com a mídia, mas também te traz alinhamentos internos na gestão do marketing da sua empresa, no seu posicionamento com colaboradores, com agência. Então, hoje, pelo menos o que a gente faz aqui na Contato é um negócio, assim, louco. O negócio é louco, entendeu? Tem que passar por tudo. Porque o que acontece, Thalita? A pessoa te contrata, ela quer o resultado final, ela não entende o meio do caminho. Isso gera um desconforto para quem contratou, para quem foi contratado. Isso pode gerar problema, então precisa desse alinhamento. A primeira coisa que eu pergunto para os meus clientes é: você entende o que é esse serviço que você está contratando? Você sabe as o que pessoas que né? chegam. Como funciona, qual é a dinâmica? Porque você não tem que ter vergonha de... eu não sei o que é uma assessoria, não sei de fato o que uma rede social vai me trazer de retorno. E aí, às vezes, né, nós temos já olhos de lince, a gente consegue identificar aquele cliente que precisa de um media training. Mas, às vezes, o cliente ele é muito bom marqueteiro e ele esconde. Ele parece que sabe tudo, mas aí no dia a dia você percebe que precisava desse media training. A primeira coisa é, o que é media training, né? Em resumo, gente, é um treinamento que a agência faz com os clientes para apresentar as dinâmicas de uma assessoria de imprensa, as dinâmicas de uma agência de comunicação, o que ele contratou, como que funciona. Vai dar uma entrevista para uma TV, é dessa forma, para a rádio, dessa forma. Você também faz simulações, assim, com o porta-voz. Suponhamos que você esteja passando por um problema e precisa se posicionar na imprensa. Então você vai lá, você faz um treinamento, você faz uma simulação disso, você faz isso em vídeo. Então você vai ali com o vídeo, você vai apontar se tem vício de linguagem, se a roupa tá ruim, se a postura da pessoa tá errada, se falou alguma coisa errada. Entra erro de português, sim, a gente tem a obrigação de orientar da melhor maneira, né? Sim, para tudo sair perfeitamente. Lindo. Sim, exatamente. Então, hoje isso na prática funciona dessa maneira, e claro que também no Media Training você pode alinhar vários outros pontos que estejam precisando de melhoria dentro da empresa, tá? Então, separamos as principais dificuldades aqui que exigem esse treinamento. Então, o primeiro não sabia como uma atividade era feita. Então, seja campanhas, publicações em redes sociais, contato com influenciadores. Aí o cliente não entende, mas ele quer atuar naquele processo. E aí ele acaba fazendo o que? Ele acaba atrapalhando, porque ele não entende aquele trabalho. É o que nós falamos em um dos episódios que passou aí. De você começar um trabalho que você não entende e chegar para Contato ou para Hug. Você pode arrumar isso? Então, esse é um problema, quando o cliente não entende de fato o que ele está contratando. Ou ele não acompanhou, né? E aí ele deixa tudo, por exemplo, na mão de alguém que está cuidando. Aí ele perde um pouquinho da mão ali, né? Como que essa campanha digital era feita? Não sei. Como que a empresa fazia o contato com os influenciadores? Ela pela sua rede social ou pela rede social da agência? Não sei. Qual foi a última vez que você fez uma campanha digital? Também não sei. Entendeu? Então, essa orientação dificulta a implantação de um projeto. Então, você precisa ter um histórico, precisa saber o que já foi feito, preferencialmente, né?
Caso não tenha sido feito, a gente vai começar do zero. Mas se você pega o bonde andando, você, como novo atendimento, vai precisar, no mínimo, das informações e ter acesso a elas, né? Para que você consiga, pelo menos, dar sequência. Então, esse é um ponto de dificuldade que é legal a gente deixar aqui para vocês, para que acompanhe isso, saiba como que é feito, que tipo de time você precisa ter para acompanhar também, tudo isso, né? É uma coisa mínima, né, Thalita? Você está contratando um serviço. Você não pode simplesmente pegar aquela batata quente e jogar na mão da agência que você contratou e agora esse problema não é mais meu, esse problema é seu. Tem que ter um envolvimento do cliente, é uma via de mão dupla, então, sinceramente, precisa sim entender o que tá acontecendo, até porque é o que você falou, amanhã você vai trocar de agência e como que era antes? Como que vocês faziam antes? Como que era o contato? Essa comunicação não pode ficar truncada, porque vai comprometer seu resultado final, que é o que você vai ser cobrado lá pelos seus diretores, enfim. Então, é preciso esse envolvimento. Essa falta de envolvimento também causa um problema gravíssimo, que é assim... o cliente novo chegou na agência, sejam bem-vindos, nós precisamos dos acessos às redes sociais. Mas eu não tenho esse acesso. Quem é que administrava a sua página? Eu acho que era fulano de tal, mas ele já não trabalha mais na empresa, ele saiu. Aí você vai olhar, gente, aconteceu recentemente com a gente, de assumir uma conta nova e não ter nenhum administrador na página do Facebook. Ou seja, a gente não consegue mais acessar. E a página tá lá. E aí, assim, eu falo que é aquilo, né? Eu sempre prezo por ética aqui e honestidade. Então, é uma crítica que eu faço a outras agências. Porque... você acabou de... Independente de você, se você saiu mal com o cliente, se você brigou, ou se você saiu na paz, cara, o mínimo que você tem que ter é profissionalismo. Então, comunique o cliente, porque ele talvez realmente não domine isso. É a sua obrigação dominar o que você está fazendo. O profissional também é você, né? Sim. E às vezes a agência sai, simplesmente se remove, né? Se auto-remove, que você pode fazer isso como administrador de uma página e deixa quieto, não avisa. E aí morreu aquela página. E aí morreu, porque você não tem nenhum administrador, você não consegue mais fazer nada. Você tem que entrar em contato com o suporte do Facebook e aguardar a boa sabe vontade. Deus quando eles vão responder. Tem uma coisa que eu faço na Hug, para todo cliente. Quando o cliente vai embora, eu entrego, por mais que... Normalmente, ele chega e ele me entrega os acessos. Então assim, o acesso do YouTube é login tal e senha tal. Eu faço um manual que eu chamo manual de despedida, que tem todos os acessos, tudo, porque aquele cliente ele vai precisar passar isso para alguém, seja para uma pessoa que ele contratou internamente, seja para outra agência. Então, em algum momento ele vai precisar disso. Então, eu deixo tudo muito redondinho. E se não tem administrador na página, eu me mantenho como administradora e peço para que o cliente passe algum outro perfil para assumir essa administração e explico como é que é. Para você ter uma ideia, Tamires, eu tenho um cliente que já não tá com a gente faz o quê? Uns 6 anos, 5, 6 anos, e eu ainda tô como administradora da página. Porque Deus. O cliente simplesmente não faz nada. E se eu sair, a página se perde. Se um dia quiser recuperar, vai falar comigo. Porque foi o último atendimento, então eu estou lá. Você tá ali. Já silenciei, porque eu não aguento mais, tá silenciado, mas assim, eu tô lá. Ou simplesmente você pode ir lá, desativar a página publicamente e pronto, tá lá. Depois você vai lá e ativa se você quiser, se o cliente vier atrás. Mas é aquilo, sair e não falar nada... Não é ético, né? Não é ético, isso, né? Não é nada legal. Outro ponto que nós trouxemos também. Eu não sei como acessar o Analytics aqui da minha empresa. Eu também não sei nada sobre as campanhas do Google. Mas olha, quando eu entro aqui e faço uma busca no Google, meu anúncio aparece. Tá, mas e aí? Quem que tá fazendo suas campanhas? Não sei. E como você sabe o resultado? Putz, também não sei. E eu não tenho os dados do Analytics. Então, gente, é muito complicado, né? Eu tô aqui dando risada, porque assim, chega a ser bizarro, gente. Não tem como, sabe? Tá tudo bem, isso acontece em qualquer empresa, o dia a dia é corrido, os problemas nos engolem, mas assim, não dá pra ser desse jeito. É legal que as empresas tenham, por exemplo, aquilo que você falou, o manual, eu tenho todas essas redes sociais, então login, senha, e vai criando. Eu faço isso aqui com a agência mesmo, porque a gente tem bastante conta, bastante perfil nosso mesmo, como trabalho. Então, eu crio um arquivo meu, da agência, eu crio os arquivos dos clientes. Sim. Sempre tenho.
Mas isso, às vezes, na prática, com o cliente, na organização dele, isso não acontece, gente. Mas isso é bem importante, porque sem acesso, o Google, assim, para quem tem campanha de Google, de link patrocinado, se você ficar um tempo sem patrocinar, a sua conta ela pode ser inativada. Então, poxa, você perde um histórico, você perde posicionamento. Você perde um trabalho todo feito anteriormente. Vai cair, é horrível. Então, sempre é bom ter, tá? Fiquem de olho. Abra o olho. Outro problema. Eu salvei automaticamente essa senha, agora eu não sei mais. Sabe quando você vai lá, tipo, lembrar senha, você coloca assim? Porque aí você acessa sempre o mesmo computador, né? Mas dá pra recuperar, né, dá gente? Pra recuperar. Mas é algo que também acontece, né? Aí é mais um problema de acesso. Não sei esse acesso, não sei aqui. Sim, mas é uma coisa que dá pra... O que aconteceu muito... Dá pra você evitar fazendo esse manual, né? Nesses últimos tempos, foi as pessoas que tinham conta no Hotmail e migrou. Virou Outlook, não é? Virou. Teve uma mudança e tal. E hoje você não... É difícil você acessar @Hotmail, @MSN, esses antigos, acesso de Skype que era integrado. Eu mesmo tive que fazer recuperação de senha no Skype. Então, acontece de você, sei lá, ou cancela o e-mail que está vinculado àquela conta e você não tem mais como recuperar a senha, porque estava naquele e-mail, entendeu? Então, também isso é outra coisa. Então, o manualzinho ali vai resolver todos esses problemas. O próximo não acompanha relatório de trabalho, não se interessa ou simplesmente não se envolve, não tem envolvimento, mas quer exigir o resultado final. Então, é o que a gente falou no começo do episódio. Você quer saber o resultado final, mas não se envolve no caminho. E é importante, se você é profissional de marketing, se você é um empreendedor, você contrata, lógico, você está contratando uma agência para tirar aquele peso de você. Mas é importante que você tenha minimamente olhos para aquele trabalho que está sendo feito. Porque às vezes isso já aconteceu, Thalita, de, sei lá, numa reunião, você alinha uma questão com o cliente, dali 4 meses o cliente vira e fala assim: eu não acredito que você estava fazendo desse jeito. Primeiro você fica, what? Que é isso que você tá falando? Eu não aceito esse tipo de questionamento porque, assim, primeiro que isso foi acordado em reunião. Segundo que isso está sendo feito há 3 meses. Você veio ver agora. Assim, depois de 3 meses, você veio ver agora que, de repente, aquela decisão que nós tomamos não te agradou. E aí você quer reclamar durante um trabalho que foi feito durante 3 meses. Então, assim, não dá. Você perde a sua razão. Você perde aquele seu espaço de fala de... eu não acredito que você tá fazendo isso. Porque foi uma coisa que foi acordada e é uma coisa que está sendo feita e você deveria estar acompanhando. Se você me contratou, o mínimo que eu espero, por exemplo, se você tem uma rede social, você me contratou para produzir conteúdo para sua rede social. O mínimo que eu espero é que você acompanhe o que está sendo feito nas suas redes sociais. E não deixe solto, né? Porque depois se dá alguma coisa, né? Aqui a gente tem... os relatórios, eles são links que as pessoas vão lá, clicam embaixo e salvam na sua máquina. Então a gente consegue ver se aquele link foi clicado, se ele foi aberto. Então a gente consegue saber a qualquer momento e esse link expira em 5 dias. Então a gente sabe se a pessoa baixou ou não. Se ela quiser de novo, ela acessar depois de 3 meses sem sucesso, porque ela não vai ter mais acesso. Então é uma forma que a gente também tem aqui dentro de medir quem tá de olho. Abertura de relatório, acompanhamento de trabalho, além das reuniões que a gente começou também já adota, né, de acompanhamento, né? Por essa dificuldade, eu acho que é uma dificuldade, relatório, acho que é uma dificuldade talvez eterno, geral, né? sabe? Acho que a palavra relatório não pega bem, assim, eu preciso de um relatório. Puta que pariu, você fala, um lá saco. vem, né? Vamos lá. Então, tanto que hoje a gente tenta deixar tudo super visual, mas ainda assim é algo importante, porque é a conclusão, né, daquele trabalho, daquele mês, tem que ter, né? é importante ter. E é importante que o cliente encontre a forma dele de acompanhar o trabalho. Pode não ser pelo relatório, pode ser, sei lá, de repente eu tenho clientes que me pedem reuniões quinzenais. Sim. E às vezes é muito bom, assim, não é aquela reunião que podia ser um e-mail, sabe? Porque válido, às vezes, né? ele não tem o tempo de sentar pra, de fato, ler o relatório. Então, Tamires, vamos nos encontrar a cada 15 dias para fazermos uma avaliação do que está sendo feito, de como tá o andamento, quais são as suas dificuldades quanto à agência, o que eu preciso entregar, o que eu estou em falta com você. Então funciona muito bem. Eu acho que cada cliente precisa encontrar a sua forma de fazer. Sim. As agências
vão se adaptar, a não ser que seja uma coisa absurda. Olha, eu quero você aqui uma vez a cada 2 dias, isso não. Mas assim, as agências vão se adaptar à sua forma de trabalhar e vão ficar felizes, porque eu fico muito mais satisfeita de ter que ir até um cliente a cada 15 dias do que ele vir depois de 3 meses me questionar uma decisão que nós tomamos há 3 meses atrás e, mas eu achei que ia ficar de um jeito e ficou de outro. Então, essa forma de largar e depois querer puxar, eu não gosto. Então, eu acho que cada cliente pode encontrar seu formato aí de trabalho. Não, sem dúvida. E outras coisas que nós trouxemos também, assim, que nós já nos deparamos, né? Algumas empresas acabam deixando algumas agências livres para trabalhar, fazer o que quem entende. O que quiser, sem aprovação, sem acompanhar. Então isso é importante, que tenha sinergia com tudo, né? Novos tempos. Vulgo, o que acontece em rede social? A gente às vezes se depara com algumas práticas, alguns jargões que algumas empresas ainda têm dificuldade de acompanhar. Então, a gente precisa estar sempre com uma comunicação, né, livre, mas ao mesmo tempo que não esbarre nos valores das marcas. Quando a gente tem, às vezes, aquela liberdade, como aproveitar o buzz, assim, que tá acontecendo, que nem a gente falou em alguns episódios sobre... Eu esqueci o nome do filme. Os Vingadores. Que as marcas, ficaram empolvorosas, fizeram um monte de coisa. Às vezes, marcas que são muito engessadas... ou que tem excessos de processos, passa por um, passa pro outro, tem que fazer isso, manda rosa, manda azul. Isso acaba dando uma esbarradinha, assim, né? Eu vou compartilhar uma experiência própria de dentro da Hug. Eu tenho um cliente que a gente faz produção de conteúdo para rede social para ele. E aí nós temos reuniões mensais e na última reunião, isso foi em dezembro. Na reunião de dezembro, ele falou, eu sempre faço uma análise de quais são as fraquezas, quais são as forças ali da marca, para entender o que a gente pode desenvolver melhor, tal. E isso veio um feedback do próprio cliente, de que ele achava que a linguagem da rede social estava muito dura, muito séria, muito... Já aconteceu isso também. E aí, o que aconteceu? É um cliente que trabalha com saúde, com segmento de saúde. Segmento de saúde a gente tem que ter um cuidado, porque assim, não dá pra brincar com tudo, não dá pra ter uma linguagem muito leve, porque você tá falando de doença, você tá falando de assuntos que são, de fato, na sua essência, sérios. Então, você tem que encontrar algumas janelas para trazer uma linguagem mais leve, mais lúdica, uma brincadeira, que é o que se espera, é o que as pessoas em geral esperam da rede social. Elas acham que a rede social vai ser sempre uma eterna brincadeira. E aí chegou o aniversário de São Paulo. E o cliente queria muito fazer uma postagem sobre, porque ele tem uma ligação com a cidade, quero fazer uma postagem de Feliz Aniversário São Paulo. E eu falei, esse é o momento da gente brincar, né? E aí eu fiz uma arte que, modéstia à parte, ficou muito legal, que era assim, Mano do Céu, você já tá fazendo 400 e tantos anos. Mano do Céu é uma expressão de todo paulistano. Mano todo mundo céu, que é de São Paulo fala Mano do Céu. Então, assim, claro que executivos falam menos, mas em algum momento eles falam, porque, gente, é uma expressão regional, é o Mano do Céu. Aí eu mandei e falei, esse é o momento Ele me mandou assim, indignadíssimo. Tamires, você acha que nós estamos falando com quem? Ué, Mano do Céu. Por favor, tira essa expressão agora. Deus me livre. E aí eu fiquei... Música triste. Não, gente, sabe? Porque assim... Isso tá comprometendo a sua seriedade, sua credibilidade? Não tá. É uma brincadeira no momento certo. É um jargão regional. E era uma publicação a respeito do aniversário de São Paulo. E era uma coisa que cabia, sabe? Eu não tava colocando o Mano do Céu falando de uma doença. Mano do Céu, de um vocês tema. Não sabem. Então, assim, aí ele veio, me pediu eu quero uma linguagem mais leve. Quando eu fui com a linguagem mais leve, ele ficou ofendidíssimo com aquela arte, com aquela...
Então, assim, o cliente também precisa entender o que ele quer, de fato. O que ele quer pedir e também entender que, assim, existem momentos para alguns tipos de coisa. Você precisa também pegar um pouco o movimento da rede social. Não adianta você criar, não adianta você criar um universo paralelo para você dentro da rede social. Ai, mas porque eu sou seríssimo. Claro, se você é sério, nós não vamos criar um personagem de uma pessoa super extrovertida para você, mas você precisa também entender qual que é o movimento da rede social, de aproveitar aquele buzz. Era o momento, sabe? Era aniversário de São Paulo, era o momento da gente brincar, de trazer essa linguagem. Talvez esse momento, ele só vai me aparecer, sei lá, no fim do ano, sabe? Não, é e aí você perde esse gancho porque você não tem essa visão atualizada do que é a rede social de fato. De repente, sim, se alguém ligasse lá na clínica dele e falasse assim, olha, vocês vão atender no dia 25 de janeiro? Acho que é esse o dia de aniversário de São Paulo, né? E a pessoa falasse assim, mano do céu, não vamos atender. Você é louco. Aí tá descabido, completamente descabido. Mas é uma postagem numa rede social, foi uma brincadeira, isso não comprometiu o conteúdo, nem a autoridade dele. A gente fica até triste depois falar. Não, eu fiquei super triste. Eu queria que a minha agência fosse em São Paulo pra eu fazer essa postagem. Mas ela não é, ela é em São Bernardo. Então, assim, eu fiquei triste, porque eu falei, era tudo que ele queria, era a postagem que ele queria, a arte ficou incrível, mano do céu, as pessoas vão dar risada, e aí... Ele achou aquilo um absurdo, uma afronta. Então, é o que você trouxe nesse tópico. Então, o cliente se envolver um pouco mais com as redes sociais, entender de fato. É o que eu trouxe no próximo, é pouca familiaridade, né? Às vezes ele tem pouca familiaridade com o que acontece, acompanha os memes. Vira e mexe, à noite eu chego em casa e falo pro marido, meu, você viu isso aqui? Nossa, eu dou risada sozinha. Às vezes eu me mato de rir com as piadas mais idiotas. Bom, semana passada eu fiquei, acho que foi na sexta-feira inteira, rindo, mas chorando da barriga doer com um meme do O Louquinho Meu. O Louquinho Meu. E agora eu tenho o sticker no WhatsApp pra todo mundo, tudo eu mando. Se falam assim, nossa, você viu que choveu? Eu mando, Ô Louquinho Meu. Nossa, hoje o dia tá difícil aqui na agência. Ô Louquinho Meu. Nossa, meu namorado tá me enchendo o saco. Ô Louquinho Meu. Meus amigos falam assim, eu não aguento mais. Esses dias eu quase mandei um Ô Louquinho Meu pro cliente. Ô Louquinho Meu, para agora. Nossa, eu amei o Ô Louquinho Meu. O Louquinho Meu foi o melhor dos E aí eu fico puta em casa e falo, ai, não vi. Fala, puta que pariu, você também não acompanha nada. Não dá pra gente brincar, não dá pra gente conversar mais. Porque você fica aí, porque meu marido é do varejo, né? Então fica lá, eu falo, meu, deve ficar assim, tipo, o dia inteiro, número. Só na ferramenta, só no RP. E não sei do que. E eu tô de boa, dando risada. Do que você tá rindo? Eu falo, meu... Do Louquinho Meu, gente. Você não viu esse meme? Não vi. Falar, não dá pra dialogar, né? Eu sei que eu amei o Louquinho Meu. E precisa, gente. As pessoas precisam. Outra barreira que eu encontro, Thalita, eu tenho um cliente que eu faço produção de vídeo pra ele. Então, é um conteúdo muito denso, muito técnico. E aí, nós chegamos à conclusão de que em texto continuava muito técnico. Não tinha como fugir daquilo. Falei, vamos produzir vídeo. Porque o vídeo é você ali, você consegue trazer uma linguagem mais informal. Putz! O cliente, ele quer... Não sei. Ele parece que ele tá no congresso. Eu falo, você não tá conversando com seus amigos congressistas. Às vezes é uma linguagem assim, sei lá. Às vezes, ao invés de você colocar uma expressão do... Não sei. Às vezes eu peço uma expressão do dia a dia. Não, imagina, eu não posso colocar isso, porque... Então, assim, é o desconhecimento, sabe? Se ele assistisse minimamente... Foi uma coisa que eu fiz. Eu cheguei para esse cliente e falei assim, olha, vou te passar uma lição de casa. Você topa? Topo. Eu passei alguns canais de YouTube que não tinham nada a ver com o negócio dele para ele assistir. Para ele entender que, de repente, ele falar... e aí? Tudo bem? Como vocês estão? Qualquer coisa que seja informal não vai tirar a autoridade dele como especialista no assunto que ele trata. Sim, mas eles são a presos, falta de né? familiaridade. Tanto que quando eu passei essa lição de casa, ele me mandou por WhatsApp.
Nossa, de fato o que você fala... E ainda é assim, né? A pessoa não acredita no que você fala. Ela te contrata como profissional, né? Mas ela não confia 100%. Você precisa estar a todo momento provando que aquilo que você tá falando é válido. Então, eu sempre falei, vamos usar uma linguagem mais informal. Porque no YouTube, a pessoa procura desde a receita do domingo até uma coisa que é importante pra ela. Às vezes, um tratamento pra uma mancha que ela encontrou no corpo, enfim... E aí, não, imagina, aí você tem que provar, você tem que mandar vídeos de autoridades. Área de saúde, né? Área de saúde. Eu também trabalho com área de saúde, eu sinto bastante resistência, assim. Porque eu entendo que há restrições do conselho regional, Sim. do federal, enfim, existem restrições, então eles ficam muito receosos. Então você realmente é um trabalho Sim. de provar o tempo inteiro, ó. Mas teve um cliente que falou assim, mas os médicos realmente estão no Instagram? Eu falo, estão muito. Tem médicos que abusam, sim, que eu acho que é pesado, que poderiam evitar algumas coisas, sim. Mas tem médicos que fazem daquilo uma informação de alcance, gente, global. Gente, o Drauzio Varela. Sim. Você quer um exemplo melhor? Tem o cara é referência nacional. Eu acho que ele é o único cara que o Brasil inteiro gosta. E ele é médico e ele fala de assuntos densos e de coisas importantes e de doenças muito graves, e ele aborda isso com leveza. Ele tem canal no YouTube, ele tem blog com dicas simplificadas. Sim. Ele não precisa falar sobre o ibuprofeno, não precisa entrar na questão técnica. Sim. Ele tá falando com o público-alvo dele. Então, assim, esse negócio do Conselho Regional de Medicina, de Odontologia, que eu também atendo odonto, é um problema. Eu tenho um cliente atualmente que recentemente o CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia, liberou aquelas postagens de antes e depois. Sim, que não podia, né? Não podia, agora pode. E ele ainda assim, ele não acredita. Eu mandei a resolução do CRO. Eu acho porque tem uns que são extremamente éticos, então tem uma preocupação muito com a questão ética, mas tendo o respaldo do conselho, ótimo, né? Se você não tá fora da lei... Sim. Que mal faz, sabe? Com certeza. Então é importante que os clientes estejam atualizados, ou se você não está atualizado, que você confie plenamente na agência que você está contratando. Sim. Porque é isso que acontece. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu acabei de contratar uma agência para fazer o meu site. Eu entendo, Thalita, assim, zero de design, sabe? De programação. Eu sei o que eu quero. Eu sei o resultado final. Como vai ser o processo? Então, assim, eu tive pedidos, assim, de dentro do meu site que o cara da agência virou pra mim e falou assim, Tamires, não se usa mais isso. E aí eu fiquei... Ô, louquinho meu. Ô, louquinho meu, mandei pra ele. E eu preciso confiar nele, porque eu não tô atualizada sobre isso. Eu tenho que entender que o meu limite vai até ali. Eu contratei ele pra isso. Então, não usa mais? Então, qual é a alternativa que a gente tem pra isso agora? Então, a gente precisa confiar um pouco mais nas agências que a gente contrata. Faça uma curadoria na hora de contratar. Sim. Se precisar, abra uma concorrência entre uma agência e outra. Mas... Opção A. Exatamente. Então, assim, entenda que eu estou contratando, eu estou entregando meu filho, que é a minha marca, mas eu tenho confiança, porque eu não tenho tempo de ficar atualizada dos memes da internet, mas eu vou confiar no momento certo de fazer uma postagem mais leve, eu vou confiar no momento certo de mudar a linguagem que eu tô usando, eu vou confiar. Ou você se atualiza, ou você confia. Sim. Eu acho que é um dos dois caminhos. Né? Bom, eu trouxe mais um, que esse é muito legal, hein, ó. Quero aparecer na imprensa, mas não quero aparecer na imprensa. Deu pra entender? Não entendi nada. Não entendeu nada? Ô, louquinho meu, não entendi nada. É mais ou menos assim, ó. Eu quero divulgar meu negócio, mas eu não quero aparecer. Eu não sou o porta-voz, não posso ser o porta-voz. Fala você no meu lugar. Não, gente, isso jamais, não existe. Gente, aconteceu muito, assim, de eu estar com um cliente em feira, ele fala, não quero dar entrevista, imagina, não quero aparecer. Eu falei, então não tem pauta, porque precisa ter um representante da empresa pra falar, tem que ter um porta-voz pra falar. Gente, que maluquice. E já aconteceu, não foi uma vez não, foram umas 3 vezes já, pelo menos, de eu pegar pessoas que eu não quero vincular o meu nome à empresa, mas tem que divulgar ela. Quem que vai falar, Jesus amado? Eu desconfio, sabe, dessas pessoas. E aí, assim... O que você fez de errado? Por quê? Você é multimilionário? O que você tá fazendo que ninguém pode descobrir? Gente, não tem isso. Se você procura uma divulgação, divulgado você será. O pior é assim, porque nada
melhor e mais recomendado, ninguém vai conhecer mais o seu negócio do que você mesmo que o criou, né? Então, é um desafio, mas assim, a gente resolveu com o gerente, coordenador. Quando tem, e se a marca não tem? Se a gente tá falando de um micro negócio. Aí é quase que praticamente não existe inviável. a possibilidade, então tem que pensar nisso. E um ponto delicado que eu também trouxe, que é sempre chato, mas que é fundamental, que é erros de português, erros de linguagem. Quando você vai falar lá com o cliente, ele vai dar uma entrevista, ele começa: pra mim ver, pra mim fazer, pra mim não sei o quê, pra mim nananã. E você fala, gente, eu sei que isso parece tão óbvio, não parece? Parece. Mas assim, eu esbarro com isso o dia inteiro. As pessoas falam muito errado. Claro que assim, às vezes você tá conversando sei lá, um papo informal. Tá tudo bem. Tudo bem, mas assim, você vai representar a sua empresa, então você tem que ter, no mínimo, um português correto, né? E você tem que virar pra pessoa e falar, viu, você precisa falar... para eu ver, explicar, entendeu? Que aquilo é um erro. A pessoa às vezes fala aquilo a vida inteira. Vício de linguagem. É um vício de linguagem. E aí você precisa de media training pra isso. E aí você vai explicar. Já aconteceu assim, de eu estar em reunião e eu aparecer a pessoa falar cornograma. Cornograma? Tem que seguir. Eu amei cornograma, porque eu odeio cronograma. Abre o cornograma ali. Alguns tipos de cronograma eu odeio, então eu vou passar a chamá-los de cornograma. O cornograma. Então, tipo, degraus, sabe? Gente, você escuta e fala, preciso dar um toque. E é uma coisa delicadíssima, né? Muito, muito delicada. Mas... Porque às vezes a pessoa se dói, ela fica chateada. Tipo, não é pessoal, é pra que... Porque, pensa, você tá representando o seu negócio, então é a imagem que você vai passar, né? Então, você precisa, né, gente? Sim, principalmente se você for dar uma entrevista, sei lá, em TV, ou se você vai gravar um canal um vídeo pra YouTube, enfim. Isso precisa estar muito alinhado. Se for uma entrevista escrita, por e-mail, você consegue, né, tirar, corrigir e tal, mas é importante que os porta-vozes comecem a se policiar, né? Sim, eu tenho uma amiga que é professora e ela tava me contando, indignadíssima, que teve uma reunião com o marketing da escola. Primeiro porque alguns professores estavam recebendo reclamação de falar errado. Então, em reunião de pais, eles falavam muito errado. E aí os pais começaram, como que essa professora, esse professor vai educar meu filho se ele fala errado? Como que ele vai alfabetizar meu filho falando errado? E também tinha a questão do contato, sabe? Quando você entrega a criança na porta da escola, aí fala muito errado, os pais reclamavam, isso pode gerar uma visão negativa da escola, e aí às vezes você fala assim, meu Deus, isso ainda é pauta, e a escola tava com uma mega dificuldade de chegar nos professores e falar isso, porque pra escola é difícil, gente, você ter que chegar pra alguém e falar assim, olha, você fala errado. É muito complicado, e aí a escola chamou o marketing pra assumir essa bomba e falar assim, gente, vocês precisam... falar mais certinho. Enfim. Não, é muito complicado, né? Porque, tipo... é o mínimo que você espera já, se tratando de uma escola. Né? E acontece, é uma coisa que acontece. Então a dica é, leiam. Leiam menos redes sociais, mais reportagens, livros. Exatamente. Que isso ajuda bastante na nossa linguagem. Ninguém aqui, eu e a Thalita não somos o professor Pasquale. Nós cometemos erros de repente... sei lá, tá falando rápido, concordância, alguma coisa. Sim. Mas é importante que a gente precisa ficar de olho no cliente para que isso não gere uma percepção negativa na imprensa. Não, exatamente. Outra coisa que a gente trouxe também foi roupa. Gente, a roupa não pode aparecer mais que você numa entrevista. Não. Então você não pode indicar no Miranda, dar uma entrevista numa TV. É aquele exemplo que eu dei, né? Da porta-voz do Procon do Paraná. Exatamente, porque é chato, né? Você vai lá, tá toda espalhafatosa. Eu acho que isso é mais pra mulher até. O homem tende a ser um pouco mais... Ah, eu conheço homens que são meio Agostinho Carrara, sabe? Sério? Da Grande Família. Colocam uma camisa xadrez com rosa, azul, vermelho. E a calça xadrez com marrom, verde e branco. Conheço homens complicados. Então, a gente sempre orienta, assim. Eu sempre costumo falar, olha, vai neutro, ou pautar já com um veículo, né? Ou
qual que é a cor do cenário, pra você, tipo, sei lá, o sofá é azul, você vai de azul, entendeu? Algo desse tipo. Sim. Então é sempre importante. E outra coisa que pra finalizar é falar demais, sem pausa, sem deixar o outro ter chance, sem te cortar. Isso é muito importante numa entrevista, né? Sim. Rádio e televisão. Eu já tive clientes assim, de a pessoa não respirar. Ela engatava ali e ia embora. Às vezes é um nervosismo, né? E vai, fala. Eu falava, olha, você precisa respirar, dar chance, porque o repórter às vezes vai ter que cortar a entrevista no meio, vai ter que editar, e aí vai pegar partes que você de repente não vai gostar, enfim, vai pular o mais importante. Então, de saber pausa, falou, pausa. Rádio eu acho que é o mais difícil, porque você é programa ao vivo, você não tem chance de voltar. É. Né? E TV é a mesma coisa também, né? Você pode se retratar ali, mas rádio é mais complicado. É mais difícil. E isso é importante mesmo, porque às vezes o corte fica feio na reportagem. Sim. Enfim, tem que falar de forma mais calma, pausada. E são questões muito importantes, mas que interferem muito no resultado final, né? Sem dúvida. Eu acho que esses são os principais pontos. Das dificuldades aí que a gente esbarra na implantação de cliente, ou quando a gente já pega um cliente aí que tá trocando de agência. É o que a gente gostaria de deixar aí pra vocês. Essa reflexão. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, envie no nosso e-mail comunicarpod@gmail.com. Manda sua experiência, manda uma dúvida. Eu tô pensando, eu e a Thalita estamos pensando em fazer um episódio sobre dúvidas dos ouvintes do Comunicar Pod. Sim, isso foi falado. Então, manda dúvidas pra gente compor esse roteiro aí e conseguir fazer um episódio só de dúvidas, porque às vezes a gente fica aqui falando e precisa ter esse retorno também, pra ficar mais interessante. Com certeza, pessoal. Agradeço muitíssimo você que chegou até o final, que ouviu tudo. Muito obrigada. É isso aí. Um beijo. E até semana que vem. Até Tchau. mais.